Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal de vídeos da iTalk, seu canal tudo sobre carros e mecânica do YouTube. Vamos comentar sobre a imprensa especializada mais uma vez. Os vovôs que acham que sabem de carro, nunca colocaram a mão em uma ferramenta na vida, nunca tiveram que trocar uma só peça de um carro, mas para vomitar bobagem na tela da TV, são afiadinhos, né? É muito fácil falar de carro atrás de um chroma key simulando uma oficina. É muito fácil falar que é engenheiro sem dizer que tipo de engenheiro o senhor é. Basta consultar o CREA com o nome do senhor para saber que o senhor não é engenheiro mecânico e simplesmente omite esse tipo de informação para lhe dar mais credibilidade, que as pessoas pensem que além de jornalista, o senhor é também engenheiro mecânico, o que não é. Vamos lá. A bobagem de hoje foi esse senhor que apresenta um programa dos mais safados sobre carros que passam na TV. Ele veio falar mais uma vez sobre tensionador da correia dentada e da correia dentada. Uma pessoa que talvez já assistiu meu vídeo na internet mandou para ele lá um comentário, disse que viu um mecânico dizendo que sempre tem que trocar o tensionador da correia junto com a correia dentada. Estranho que eu já mostrei em outros vídeos e não funciona bem assim. Eu digo que quando a correia dentada e o tensionador atingem a quilometragem recomendada de troca da correia, você deve sim substituir o tensionador. Agora eu vou tentar desenhar para ver se de uma vez por todas este velho que não sabe de PN possa entender o que eu estou querendo dizer. Pessoal, quando você leva um carro para fazer a troca da correia dentada, você vai pagar um valor X de mão de obra, trocando ou não este componente. Se você trocar só a correia e no momento o tensionador tiver com cara boa e ele continuar no carro, a mão de obra vai ser a mesma, só que tem um porém. Se essa peça começar a fazer barulho depois de uns 6 meses que você trocou a correia, você tiver rodado só 10 mil quilômetros, por exemplo, você vai ter que pagar outra mão de obra e vai ter que colocar outra correia, porque correia dentada não é reaproveitável. Então o que acontece? Você vai pagar por 2 mãos de obra. Outra coisa, tem esse jornalistazinho de meia tigela que fala que dá para testar o tensionador, inspecionar o tensionador na mão. Roda ele, vê se tem folga. Senhor jornalista, não tem como simular o funcionamento de um motor na mão. Eu não tenho como colocar 100 graus nessa peça. Eu não consigo girar essa peça na rotação de um motor em alto giro. Eu não consigo analisar nenhum tipo de folga na minha mão, sem um micrômetro, sem um método mais correto. Não adianta querer dar uma de sabichão e querer saber mais de quem realmente coloca a mão na graxa e não fica dentro de um estúdio, na frente de um chroma key, simulando um ambiente de oficina. Aqui tem café no bule. O senhor não tem nenhuma moral para falar de carro. Quem é o senhor para falar de carro comigo? Quem é o senhor? Então, vem depois aquela insistência em dizer que o mecânico é picareta quando ele sugere a troca deste componente. Vamos lá. Primeiro, o mecânico não é vendedor de peças e eu já deixei bem claro isso. Ele fala que o mecânico fala para trocar o tensionador para vender a peça para o cliente. Eu não sei que oficina machucou o coração desse jornalista, mas aqui na minha oficina o cliente traz a peça do carro dele. Se ele quiser que a oficina compre a peça, é problema dele, eu vou comprar e vou colocar. A única vantagem que ele vai ter é a garantia total da peça e da mão de obra. Mas eu, em particular, prefiro muito mais que o cliente compre a peça. Sabe por quê?
porque na hora que dá problema eu recebo outra mão de obra. Eu não faço a mínima questão de vender tensionador para cliente. O cliente pode levar o tensionador e trocar sim em toda troca de correia dentada. Vai seguir conselhozinho de jornalista que não sabe nada de carro? Daqui a pouco você troca a correia, começa a dar barulho e você vai pagar outra mão de obra. Depois você me conta. Isso se não travar e não arrebentar a sua correia dentada. E aí eu queria muito ver se o jornalista pagaria a mão de obra do serviço do seu carro. Bacana? Então vamos aproveitar e vamos falar um pouquinho da credibilidade deste programinha sem vergonha que passa nos domingos pela manhã. Não é da Rede Globo, já vou adiantar para vocês. Só isso que eu posso falar. Este mesmo jornalista, no seu site, no site do seu programa, tem uma parte onde ele responde, como se ele entendesse alguma coisa de carro. Ele responde como se entendesse alguma coisa de carro. Vou ler uma resposta para vocês terem uma ideia do que ele fala. Uma pessoa comprou um Veloster e diz que está muito nervoso com a montadora Hyundai. Na verdade, a pessoa está muito chateada com a revendedora Caoa Santana. Ele comprou um carro que foi vendido para ele com 140 cavalos. É isso que a Caoa empurra nas pessoas. No site, se você entrar no site da Hyundai aqui do Brasil, estão omitindo a potência do carro. Eu fui a primeira pessoa a levantar essa bola na internet. Se você consultar nos vídeos passados, vai ver que eu fui um dos primeiros a falar sobre esse assunto. Depois vieram as outras publicações. E a pessoa ficou revoltada porque o carro tem só 120 cavalos. A pessoa quer saber onde foi parar os outros 20 cavalos. Veja a resposta imbecil que esse velho diz. Quando eu digo velho, pessoal, não estou falando da idade da pessoa, não. É um tipo de colocação pejorativa nessa pessoa que já está talhando o meu sangue com tanta bobagem. E o pior é o espaço que ela tem na mídia. Ela entra na casa das pessoas e muita gente acredita nas asneiras que ele diz. Olha a resposta. Olha, fulano, não fica nervoso com a Caoa. O motor do seu Veloster tem 128 cavalos. E o 140 é a potência do motor que vai para a Europa. O seu nariz, o Veloster americano, também tem 140 cavalos. Usa injeção direta. O senhor, como jornalista, como uma pessoa que procura analisar os fatos e levar a verdade, deveria dar respostas mais completas para quem acompanha o seu programa ou o seu site e principalmente para quem manda uma dúvida técnica para o tão conhecedor do assunto carros como o senhor. Continua. Mas se entre os cavalos do seu motor tiver também umas éguas, quem sabe acontecem uns cruzamentos e nascem os 12 poltrinhos que faltam? Quanto às peças do telefone, é até bom que não funcione, pois é um equipamento que distrai o motorista e provoca acidentes. Essa segunda parte da resposta, a pessoa diz que está com um problema no sistema de Bluetooth do veículo. E ele, de vez de procurar dar uma atenção e solucionar o problema, diz que é bom que continue com defeito, porque pode provocar acidente, distrair o motorista um telefone com viva voz. Vocês viram o absurdo de resposta que esse irresponsável deu para o seu leitor? E o mais engraçado, ele vem falar de Bluetooth que causa acidente? E essas manobras que vocês fazem testando o carro nas vias públicas? E toda hora que o jornalista está dirigindo o carro e olhando para a câmera e conversando? Isso não tira a atenção? Vocês estão dando tiro no próprio pé. Eu vou pegar no pé de vocês, mostrar dia após dia os vacilos que vocês dão. E isso vai me dando audiência, eu vou crescendo no número de inscritos, vou ganhando mais do Google AdSense, graças a esses palhaços que apresentam programas sem vergonhas na televisão. E eu vou mostrando a verdade, mostrando o fato como é e ganhando credibilidade em cima desses palhaços da televisão.
Um abraço, galera!